Caros alunos, boa tarde. Vamos hoje para a nossa quinta videoaula e vamos iniciar volumetrias, tá? Volumetrias tratam da determinação quantitativa de substâncias, tá? E nós vamos explorar os 4 equilíbrios químicos. Iniciamos hoje a volumetria com o equilíbrio ácido-base, e vamos tentar entender certos termos que serão importantes para nós nessa parte, tá, das determinações, das volumetrias, ok? Então, continuando. Bom, então, alguns termos usados em química analítica, muito usados, por sinal, são amostra, matriz e analito, tá? A amostra é uma porção selecionada, de algum modo, né, que representa um corpo de material de maiores dimensões. Tá? Por exemplo, a água do mar, tá? Temos a água do mar, né? Se eu recolher 1 litro dessa água do mar, esse 1 litro é a minha amostra, é uma amostra de água do mar, ok? Então, é uma porção que você seleciona de algum modo, tá? E que representa um corpo de um material de maiores dimensões, né? A água do mar tem uma dimensão muito maior do que meu litro que eu recolhi como amostra, tá? O constituinte é um componente da amostra. Então, aqui nessa amostra, eu dei um zoom aqui, então ela contém, ó, esses elementos azuisinhos, tá? Os vermelhinhos, os amarelinhos, tá? Então, esses são os constituintes da amostra, tá? Na casa da água do mar, nós teríamos, por exemplo, sódio, cloreto, né? Iodo, isso tudo são constituintes, tá? E quem é o analito? O analito é o constituinte da amostra a quantificar, é a espécie de interesse. Por exemplo, se na água do mar nós temos cloro, sódio, cloreto, né, sódio, iodo, eu quero determinar iodo. Então, iodo é o meu analito, tá? Então, o meu analito seria aqui, no caso, azulzinho, ok? E a matriz é o conjunto de vários constituintes que compõem uma amostra, incluindo o analito. Então, tudo que compõe a amostra, a gente diz que é a matriz da amostra. Então, na água do mar, seria todos os constituintes, né? Que não é só sódio, cloreto e iodo, né? Tem orgânicos, tem uma série de substâncias, né? Tem a água, né, é o maior constituinte dessa amostra, a água do mar, né? Então, a matriz é o meio que contém o analito, tá? É tudo que eu tenho lá na minha amostra, ok? E o analito é aquele constituinte que eu quero determinar. E a amostra é uma porção, tá, do meu corpo maior que eu quero fazer a determinação, ok? Então, continuando. Bom, hoje nós vamos ver, a volumetria que nós vamos ver hoje é a titulação que envolve equilíbrio ácido-base, tá? Então, uma titulação volumétrica é uma determinação quantitativa onde mede-se a quantidade de alguma substância requerida para reagir com o analito e são efetuadas medidas de volume, tá? Então, eu vou medir uma substância que vai reagir com o analito. Essa substância que reage com o analito é chamada solução padrão, é o meu titulante, ok? Se a estequiometria é conhecida, a quantidade de analito pode ser calculada a partir da quantidade de solução padrão utilizada, que é o meu titulante.
Então, esse método pode ser aplicado a muitos sistemas químicos, usando todos os 4 tipos de equilíbrio. Então, vamos fazer volumetrias, né, titulações para o equilíbrio, explorando o equilíbrio ácido-base, o equilíbrio de precipitação, o equilíbrio de complexação e equilíbrio de oxirredução. E hoje nós iniciamos as volumetrias explorando o equilíbrio ácido-base. Ok? Continuando. Bom, o equipamento que a gente usa, né, uma coisa bem simples, basicamente é uma bureta, tá, que é essa parte aqui, onde nós introduzimos o titulante. Essa bureta ela é calibrada, eu consigo ler os volumes na bureta, tá? Tem uma torneirinha aqui embaixo para eu poder abrir e adicionar o titulante ao titulado que está no Erlenmeyer, tá? Então, o Erlenmeyer tem o titulado e o indicador, tá? Então, aqui nós temos a solução contendo analito. Nesse caso, o meu titulado é hidróxido de sódio e o meu titulante é ácido clorídrico, ok? Então, aqui, ó, solução padrão de ácido clorídrico, titulante. O progresso de uma titulação ácido-base é acompanhado pelo cálculo do pH com o progresso da titulação, isto é, construindo um gráfico de pH contra volume de titulante adicionado, tá? Então, vamos ter no ponto onde temos quantidades estequiométricas dos dois reagentes, titulante e titulado, nós chamamos desse ponto de PEC, ponto de equivalência. É um valor teórico, tá? É aquele ponto onde todo o titulante todo o titulado reagiu com o titulante. Então, seria aquele ponto onde todo o hidróxido de sódio teria já reagido com o ácido clorídrico, tá? E eu não teria mais nada de hidróxido na minha solução e também não teria excesso de titulante, é o ponto estequiométrico, tá? Que a gente chama de ponto de equivalência, que é um valor teórico, é um valor baseado na estequiometria, tá? E o VEC é o volume de equivalência, é o volume que eu gastei de titulante para atingir o ponto de equivalência, tá? Ok. No caso desta titulação, que é de hidróxido de sódio com ácido clorídrico, o produto da reação é cloreto de sódio e água. Cloreto de sódio é um sal neutro, tá? Então, nem o sódio nem o cloreto reagem com a água, né? Então, quem é responsável pelo pH é a própria água. E pelo produto iônico da água, nós sabemos que o pH neste ponto seria 7, tá? Então, é o pH do PEC, ok? Continuando, tá? Ó, vamos ver esse gráfico que eu falei para vocês, nós chamamos de curva de titulação, tá? Então, o progresso de uma titulação ácido-base é acompanhado pelo cálculo do pH, tá? Com o progresso da titulação, isto é, construindo-se um gráfico de pH contra volume de titulante adicionado. Isso é a minha curva de titulação, tá? Então, aqui é a misturação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, dá cloreto de sódio e água. O PEC é o ponto de equivalência. Já falei para vocês que é um valor teórico. Indica que o reagente titulado foi totalmente consumido. Então, o hidróxido de sódio totalmente consumido, gerando cloreto de sódio, e não há excesso de ácido clorídrico. Então, quando quantidades estequiométricas de ácido-base são misturados, o pH do ponto estequiométrico será a função do sal formado. Então, um sal neutro me dará pH 7 no PEC, tá?
Sal neutro a gente obtém quando a gente tem ácido forte com base forte ou base forte com ácido forte. Se no PEC eu tiver um sal básico, o meu pH vai ser maior que 7, né? Porque vai ser o pH do sal. E sal básico tem pH maior que 7. Seria o caso de um ácido fraco com uma base forte. E se no PEC eu tiver um sal ácido, o meu pH será menor que 7, tá? Sais ácidos vêm de base fraca e ácidos fortes, ok? Então, continuando. Bom, aqui eu fiz um paralelo, tá? Porque nós temos regiões da curva de titulação que são importantes. Nós temos 4 regiões distintas. Então, vamos ver. Titulação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, ou seja, o hidróxido está na bureta e o ácido clorídrico no Erlenmeyer. E a titulação do ácido acético com hidróxido de sódio, né? O ácido está na bureta e o ácido está no Erlenmeyer e o hidróxido está na bureta. Então, aqui eu estou produzindo, meu produto final é acetato de sódio, que é um sal básico, e meu produto final aqui é cloreto de sódio, que é um sal neutro. Então, o titulante é hidróxido de sódio nos dois casos, e num caso estou titulando ácido clorídrico e no outro caso estou titulando ácido acético. Então, quais são as 4 regiões que eu vou mostrar aqui nesse gráfico? A primeira região é antes da titulação, ou seja, no momento que eu ainda não adicionei nada do titulado. Então, ou seja, eu tenho 0 mililitros do meu titulante, não adicionei nada ainda do titulante. Então, esse ponto a gente diz que é o ponto antes da adição de titulante, tá? Depois nós temos um ponto que vai entre esse início e o PEC, né? Então, isso tudo aqui é antes do PEC, tá? Depois nós temos o PEC, tá? Este é o terceiro ponto, é o PEC, tá? É aquele ponto que a gente adicionou quantidades estequiométricas de titulante ao titulado e eu só tenho lá dentro o sal, tá? E o quarto e último ponto é depois do PEC, tá? É essa parte aqui. Nessa parte aqui, eu vou ter um excesso do titulante, porque eu já reagi todo o titulado. Nessa parte aqui, eu vou ter sempre um excesso de quem está sendo titulado, ok? Então, olha, no caso dessa titulação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, antes da adição de titulante, quem eu tenho no Erlenmeyer? Só o ácido clorídrico. Mas ninguém, ainda não comecei nada, não adicionei nada ainda, meu volume de titulante é 0. Então, como é que eu calculo o pH? O pH, lá no meu Erlenmeyer, tá, da solução que vai ser titulada, é o pH do ácido forte. Eu só tenho ácido clorídrico lá dentro. Se eu estiver com ácido acético, antes da adição de titulante, o único constituinte que eu vou ter no Erlenmeyer é o ácido acético. Então, o cálculo do pH é cálculo para pH de ácido fraco. Então, a bolinha amarela é aqui, ó, essa bolinha amarela, quando eu estou com 0 ml de titulante, tá? Agora, vamos para a região antes do PEC. É essa curvinha roxa, ó, nos dois casos. Essa curva aqui, ó, esse pedaço aqui roxo, tá? Antes do PEC, quem eu vou ter lá dentro? Eu vou ter o ácido clorídrico, que ele ainda não reagiu todo, né? Ainda tem ácido. E o sal, que é formado, cloreto de sódio. Olha, um ácido forte e cloreto de sódio, responsável pelo cálculo do pH é o ácido forte. Nesse caso aqui, eu vou ter o ácido acético, que não reagiu, e o sal, tá? Que já foi formado, né? Então, neste caso, eu vou ter uma mistura de ácido fraco e seu sal.
Então, o cálculo de pH vai ser cálculo de pH para solução tampão, porque uma mistura de ácido fraco e seu sal é uma solução tampão, tá? No PEC, neste caso aqui, eu só vou ter cloreto de sódio, que é um sal neutro. Então, o cálculo de pH é baseado no solvente puro, que é a água, produto iônico da água, nós sabemos que nesse ponto o pH será 7, né? No PEC, neste caso aqui, nós vamos ter que sal? Acetato de sódio. É o sal básico, né? Então, o cálculo do pH vai ser cálculo de pH para sal básico, que é esse ponto vermelho. É aqui, ó, o PEC, que é o ponto estequiométrico. E depois do PEC, eu vou ter quem? O produto, que é o cloreto de sódio, o meu sal, mais o excesso do titulante. Titulante é uma base forte, então se eu tenho sal neutro e base forte, o responsável pelo pH será a base forte, né? Que é essa região aqui, ó, depois do PEC, tá? Então, neste caso aqui, eu teria o sal básico e base forte. Ainda aqui, quem será o responsável pelo pH também é a base forte, ok? Então, continuando. Bom, vamos ver agora o seguinte, nós vamos titular 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Então, o ácido clorídrico é o titulado. Ele vai lá no Erlenmeyer. Com hidróxido de sódio 0,1. Hidróxido de sódio é o meu titulante. Vai aqui na bureta, tá? E eu peço para construir a curva de titulação. Então, o titulado é o ácido clorídrico e o titulante é o hidróxido de sódio. Então, quando o volume da base é zero, eu só tenho no Erlenmeyer o HCl 0,1 normal, 0,1 mol por litro, tá? Então, como é o cálculo de pH de ácido forte? É direto, pH é menos o log da concentração de H3 ou mais, que para ácidos fortes, essa concentração é igual à concentração analítica, que é 0,1. Então, o meu pH, neste caso, será 1, ok? Bom, e quando eu adicionei 10 ml do titulante? Bom, como nós temos a reação, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, né, dando cloreto de sódio e água, tá? Quantos moles nós temos no início de ácido clorídrico? Ó, volume, né, vezes a molaridade. 50 vezes 0,1, eu tenho 5 milimols. E do hidróxido? Volume, que eu adicionei 10 vezes a molaridade, 0,1. 10 vezes 0,1 dá 1. Então, eu adicionei 1 milimol de hidróxido e já tinha lá no Erlenmeyer 5 milimols de ácido clorídrico, tá? Como a base vai reagir toda, né? O ácido vai, neste ponto da titulação, o ácido vai estar em excesso, então ela reage toda, no final dos 10 ml eu tenho 0, e no caso do HCl, vai reagir 1, porque eu só adicionei 1 da base, né? Vai sobrar 4 milimols no Erlenmeyer. Então, a concentração de H3 ou mais no Erlenmeyer vai ser o número de mols do ácido clorídrico sobre o volume total. Quanto sobrou lá dentro? 4. E o volume total, 50 mais 10, 60. Então, isso dá 0,667, né? E o pH vai ser menos o log de 0,0667, que é 1,18, ok? Bom, aí eu adicionei 49 mililitros de base. Ó, 49 vezes 0,1, adicionei 4,9 milimols de base, que ainda vai reagir toda. Por que vai reagir toda? Porque o ácido eu tenho 5 milimol, tá? Então, vai sobrar 0. Então, aqui, 5 menos os 4,9, sobrou 0,1 do ácido. E a concentração de H3 ou mais, que é o número de mols de ácido clorídrico sobre o volume total, será 0,1 dividido por 50 mais 49, que é 99. Isso dá 1,01 vezes 10 a menos 3. pH vai ser menos o log deste número,
que dá 2,99, ok? Continuando, ok. Então, agora nós vamos adicionar 50 mililitros da base. Esse é o meu ponto estequiométrico, tá? Porque nós temos 50 mililitros de ácido clorídrico 0,1 e eu vou estar adicionando 50 mililitros de hidróxido de sódio 0,1, ok? Então, agora eu estou no VEC, eu só tenho cloreto de sódio no Erlenmeyer, tá? Então, o pH vai ser o pH da água pura, que é 7. Então, o pH no PEC é 7, tá? Depois, nós vamos adicionar 51 mililitros, tá? Da base. Ou seja, qual o número de mols da base? 51 vezes 0,1 dá 5,1. Só que só pode reagir 5, porque a estequiometria é 1 para 1, eu só tenho 5 de HCl, só vai reagir 5, vai sobrar 0,1. Aqui o ácido clorídrico vai reagir todo, vai sobrar 0. Ok? Então, a concentração de OH-, porque olha só, meu responsável agora pelo pH é o hidróxido de sódio. Então, o que eu vou ter no meio? OH-. Concentração de OH- vai ser o número de moles do hidróxido sobre o volume total. Ué, quanto eu tenho de hidróxido? 0,1. Volume total, 50 mais 51, 101. Isso dá 9,90 vezes 10 a menos 4. Então, o pOH é menos o log de 9,90 vezes 10 a menos 4, que é 3. pOH 3, pH 11, porque pOH mais pH igual a 14, ok? E quando adicionar 70 mililitros da base? Ora, meu número de milimols é 7, ok? Que é 70 vezes 0,1. Mas eu só posso reagir 5, então agora vai sobrar 2 milimols de base. Então, a concentração de OH-, que é o número de moles da base sobre o volume total, vai ser 2 sobre 120, que é os 50 do HCl mais os 70 da base. Isso dá 1,67 vezes 10 a menos 2. Então, pOH vai ser log deste número, que vai ser igual a 1,78. pOH de 1,78 equivale a um pH de 12,2, ok? Continuando. Bom, aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha, tá? Com esses cálculos que a gente acabou de fazer. Ou seja, quando o volume do titulante de base, tá, é 0, ou seja, eu só tenho no Erlenmeyer ácido clorídrico, meu pH é 1, a gente já calculou, tá? Quando eu adicionei 10 ml da base, meu pH foi 1,18. Quando eu adicionei 49 mililitros da base, meu pH foi 2,99. Quando eu adicionei 50 mililitros da base, meu pH foi 7. Quando eu adicionei 51 mililitros da base, meu pH foi 11. E quando eu adicionei 70 mililitros da base, meu pH foi 12,2, tá? Então, a curva ficou horrível, não consegui desenhar, mas dá para a gente ver mais ou menos. Ó. Quando o volume é 0, o pH é 1. Quando o volume é 10, o pH é 1,18. Quando o volume é 50, o pH é 7. Que está errado aqui, eu tenho que consertar. É aqui, ó. 50 é aqui. Esse aqui é quando é 49, tá? O pH é 2,99. E o 50 é o pH 7, tá? Depois 51, o pH já é 11, aqui. E 70, o pH é 12,2. Então, a curva ela tem este formato, tá? Do próximo, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, para fazer uma curva bem bonita, ok? Então, continuando. Ok, então, agora nós vamos titular
Ácido acético 0,1 mol por litro, ou seja, no Erlenmeyer eu tenho 50 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro. E na bureta, hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Vamos então construir a curva de titulação, tá? Então, quando o volume da base é zero, o que a gente tem no Erlenmeyer? Só o ácido acético 0,1. Então, é um ácido fraco, né? Então, é cálculo de pH de ácido fraco. Como é a concentração de H3 ou mais para ácido fraco? É a raiz quadrada do Ka vezes a concentração analítica. K está dado aqui, ó, 75 vezes 10 a menos 5. E a concentração analítica é 0,1. Então, a concentração de H3 ou mais será 1,32 vezes 10 a menos 5. pH vai ser menos o log de 1,32 vezes 10 a menos 5. pH vai ser 2,88. Ok? Então, este é quando o volume da base é zero, é esse ponto aqui, amarelinho. É o pH inicial. Aí, eu adicionei 40 ml da base, tá? Então, está aqui ácido acético mais hidróxido de sódio, dando acetato de sódio e água. Então, olha só. Número de moles que eu tinha de ácido acético, 5, que é os 50 ml, vezes a concentração de 0,1, dá 5. E de base, eu adicionei 40 ml, e a base também é 0,1. 40 vezes 0,1 dá 4. Bom, como eu tenho mais ácido e a estequiometria é 1 para 1, esses 4 da base vai reagir todo, vai sobrar 0, tá? Se aqui reagiu 4, aqui vai formar 4 do sal. E aqui vai reagir também 4 do ácido, né? E vai sobrar 1. Então, agora é aquela situação que nós temos o ácido no final, né? Após a adição dos 40 ml, nós temos o ácido fraco e seu sal. Isso é uma solução tampão. Então, para o pH, nós vamos utilizar a fórmula de solução tampão. pH vai ser o pKa mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, o pKa, nós temos o Ka, é só tirar o log negativo, o pKa é 4,76. Quanto é a concentração do sal? Número de moles do sal, que é 4, sobre o volume total. E do ácido? Número de moles do ácido, que é 1, sobre o volume total. Volume total corta, então aqui ficou log de 4 dividido por 1, que é log de 4. E o meu pH ficou 5,36. Fazendo a continha, né? A gente vê que dá 5,36. Ok? Então, nós estamos aqui, ó, antes do PEC, nessa região. Essa sempre para ácidos fracos será sempre uma região de tampão, que eu sempre vou ter no meu meio o ácido fraco e seu sal. Nessa região, antes do PEC. Ok? Então, continuando. Aqui, ó, eu inverti. Eu resolvi fazer também 20 ml, porque eu fiz logo 40, não tem problema, a gente faz 20 ml agora, tá? Então, número de moles do ácido, 5. De base agora é 2, porque nesse caso aqui eu estou adicionando, quando eu adiciono 20 ml, 20 vezes 0,1, que é 2. E no início eu não tenho nada do sal. Então, só dá para eu reagir 2 da base, né? Porque a estequiometria é 1 para 1, que eu tenho 5, mas eu só tenho 2 de base, reage toda a base e sobra 0 da base. O ácido vai 5 menos 2, que vai reagir com a base, sobra 3. E o sal vai formar 2. Então, pH, novamente, eu vou ter, neste ponto, quando eu adiciono 20 ml da base, vou ter uma mistura do ácido fraco, tá? E seu sal, ok? Isso aqui é uma solução tampão, então nós vamos utilizar a fórmula para a solução tampão, que é pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, o pKa é só tirar o log negativo do Ka, tá? pKa vai ser 4,76. A concentração do sal, número de moles do sal sobre o volume total do sal, eu tenho 2 milimols.
Nesse caso aqui, né, com adição de 20 ml. Então, dá 2 sobre o volume total. Quantos moles eu tenho do ácido? Vou ter 3. Então, o número de moles do ácido sobre o volume total será 3 sobre o volume total. Corto os dois volumes. pH ficou igual a 4,76 mais log de 2/3, que dá 4,93. Então, toda essa região antes do PEC, para um ácido fraco sendo titulado, sempre vai ser uma região de tampão, porque eu sempre vou estar formando o sal do ácido fraco. Se eu ainda não consumir todo o ácido fraco, eu vou ter uma mistura dele com seu sal. Isso sempre vai ser uma solução tampão, ok? Então, continuando, tá? Agora, nós estamos no PEC, porque eu vou estar adicionando 50 ml da base, ou seja, a quantidade estequiométrica. Eu tenho no Erlenmeyer 50 ml do ácido acético, 0,1 mol por litro, e eu vou ter adicionado 50 ml de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. É o meu ponto estequiométrico, ok? Então, quantos milimols eu tenho do ácido? 50 vezes 0,1, 5. E da base? 50 vezes 0,1, 5. Estequiometria 1 para 1 vai reagir toda a base e todo o ácido, sobrando 0. Vai formar quanto do sal? 5, porque a estequiometria é 1 para 1 para 1. Então, se eu usei 5 aqui e 5 aqui, eu vou formar 5 aqui, tá? Então, agora nós temos um sal básico. Então, o sal básico será o responsável pelo pH no PEC, como nós falamos no início. No PEC, o responsável pelo pH será sempre o sal, tá, que está sendo formado, né? Então, como a gente calcula pH para sal básico? Concentração de OH- vai ser igual a raiz quadrada do Kb vezes a concentração do sal. Concentração do sal é muito fácil. Número de moles do sal sobre o volume total. Quantos moles eu tenho do sal? 5. Qual é o volume total? 50 mais 50, que é 100. E o Kb? Bom, Kb eu não tenho, porque o que eu dei aqui foi Ka. Nós não temos constante de basicidade para bases conjugadas, né? Esse sal é a base conjugada do ácido acético. Mas nós temos como calcular, porque Kw é Ka vezes Kb. Então, Kb vai ser o Kw sobre o Ka. Kw é 10 a menos 14, o Ka 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo essa conta, tá? Esta fração vezes 0,05, né, fazendo essa conta, a concentração de OH- dá 5,34 vezes 10 a menos 6. Tá? O pOH vai ser menos o log de 5,34 vezes 10 a menos 6, que é 5,27. pOH de 5,27 corresponde a um pH de 8,73. Porque pH mais pOH é 14, tá? Então, este é o pH do PEC. Vocês viram que no caso do ácido forte e base forte, onde o sal formado era um sal neutro, cloreto de sódio, né? A gente tinha no PEC pH 7, pH da água pura, né? Que é o valor do produto iônico da água. Agora eu estou com sal básico no PEC, né? E aí nós vamos ter um pH alcalino no PEC, ok? Então, continuando. Agora eu vou adicionar 70 ml da base, ok? 70 ml da base, eu vou ter quantos milimols da base? Vou ter 7, né? 70 vezes 0,1. 7. Quanto eu tenho do ácido? 50 vezes 0,1, 5. Estequiometria é 1 para 1.
Então, eu só consigo reagir 5 da base, né? O ácido vai reagir todo, vai sobrar 0. E a base eu vou ter um excesso, tá? Porque reagiu 5, sobrou 2. Quanto eu formei do sal básico? Formei 5. Estequiometria 1 para 1 para 1. Eu reagi 5 com 5 e formei 5, ok? Então, no final, eu tenho base forte e o sal básico. Bom, o responsável pelo pH vai ser a base forte, porque a contribuição do sal básico será muito pequena, então desprezível, tá? Então, a gente calcula o pH basicamente pela base forte. Concentração de OH- será igual ao número de moles da base, que é 2, dividido pelo volume total, que é 50 do ácido, com 70 da base, 120. Então, esse pH que nós vamos achar aqui é para um excesso de hidróxido de sódio, tá? Se a gente fizer essa conta, a concentração de OH- é 0,016, o pOH vai ser, então, menos o log de 0,016, porque é uma base forte, a concentração analítica e a concentração de OH- são iguais, né? Então, a gente calcula direto. pOH será 1,78, o que equivale a um pH de 12,2, já que pH mais pOH dá 14, né? Então, esse é o valor após o PEC, nessa região aqui, ok? Então, pH deu 12,2, bem alcalino, né? Nós estamos agora à presença aí de uma base forte, ok? Continuando, tá? Aqui eu fiz aquela mesma tabela que eu fiz para o ácido clorídrico e hidróxido de sódio, né? Então, quando adiciono 0, meu pH é 2,88, é aqui esse ponto. Quando adiciono 20, é 4,93, essa região aqui. Quando adiciono 40, 5,36, ainda estou na região de tampão. Quando eu adiciono 50, aí eu estou no PEC, 8,73, tá? Quando eu adiciono 70, tá? Eu passei do PEC, estou com excesso de base, aí pH 12,2. Eu deixei aqui para vocês construírem o gráfico, tá? Porque o outro que eu fiz ficou muito feio. Vocês vão fazer aqui um gráfico bem bonito para me entregar, ok? Então, continuando, ok? Aqui nós vamos fazer uma comparação dos valores obtidos para o pH em cada titulação. Então, neste caso aqui, nós iniciamos com um ácido forte, tá? Que é o ácido clorídrico. E nesse segundo caso, nós iniciamos com um ácido fraco, que é o ácido acético. Então, quando eu não adicionei ainda nada do titulante, o volume é zero, tá? O pH vai ser o pH do ácido clorídrico e o pH do ácido acético, tá? Vejam que nós temos as mesmas quantidades, tanto ácido clorídrico quanto ácido acético, nós estamos com 50 ml e os dois têm concentração de 0,1. Mas olha só, o pH no início do ácido clorídrico é 1 e do ácido acético quase 3, 2,88. Então, o pH inicial do ácido clorídrico é muito mais baixo, é um ácido forte. Tá? Por aí a gente já vê a comparação do ácido forte e do ácido fraco. Tá? Depois, o pH se mantém bem baixo, né? Até bem próximo aqui do PEC para o ácido forte, ó, 1,18 com 10 ml, tá? E 2,99 com 49. Aqui, isso aqui é região antes do PEC. Aqui antes do PEC, que é 20 e 40 ml, ó, tem pH bem mais altos, 4,93 e 5,36, tá? Aqui é a minha região de tampão, tá? E tampona próximo do pK, tá? Do ácido acético, tá? No PEC, o que acontece?
No caso do ácido clorídrico e com hidróxido de sódio, o sal que é formado é um sal neutro. Então, no PEC, esse pH aqui vai ser o do solvente, da água, né? Que o cloreto de sódio não vai contribuir para o pH, né? Nem com íons H3O+, nem com OH-. Então, aqui a gente vai tirar pelo produto iônico da água, pH 7 no PEC. No caso do ácido acético, o meu sal no PEC é um sal básico, tá? Então, o acetato, ele reage com a água, tá? Regenerando o ácido e gerando íons hidróxido no meio. Então, no PEC, eu vou ter, neste caso, pH alcalino, consequência de eu ter no PEC um sal básico. E depois do PEC? Gente, depois do PEC, em ambos os casos, quem é o meu excesso? Qual é a substância que está em excesso em ambos os casos? Hidróxido de sódio, tá? Na mesma quantidade, tá? 70 e 70, na mesma concentração que é 0,1. Então, depois do PEC, em ambos os casos, o pH é igual, é 12, porque depois do PEC não muda nada. O que eu vou ter lá dentro é hidróxido de sódio para os dois casos, ok? Então, nós fizemos uma titulação de ácido fraco e forte, né? Ácido clorídrico e ácido acético, e o meu titulante, uma base forte, tá? Eu quero agora, vou deixar aqui um exercício para vocês, ok? Que, vamos aqui, ó, continuando aqui, vamos ver, ó, neste caso aqui, eu vou titular duas bases, uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e uma base fraca, que é a amônia, tá? Em ambos os casos, no Erlenmeyer, eu vou colocar 50 mililitros de base e ambas as bases na concentração de 0,1, tá? Só que o primeiro caso, que é do hidróxido de sódio, bom, em ambos os casos eu vou titular com ácido forte, que é ácido clorídrico 0,1, né? Então, no primeiro caso, eu tenho uma titulação de uma base forte com ácido forte. Vai formar que sal no PEC? Um sal neutro, cloreto de sódio, tá? Então, eu já sei de antemão que o pH do PEC é 7, ok? Mas eu quero que vocês calculem, né? Quando o volume do ácido é 0, quando o volume do ácido é 20 ou 10, vocês escolhem, tá? Volume do ácido 49, depois no PEC, que vai ter que ser 50, né? Porque é estequiométrico, e depois do PEC 70, tá? Ok? E o mesmo para a amônia, só que a amônia é uma base fraca. Então, antes do PEC, olha só, o ácido clorídrico vai estar reagindo com a amônia, vai estar gerando cloreto de amônio, que é um sal ácido. Então, antes do PEC, eu vou ter sempre o quê? Uma base fraca e o sal da base fraca, que é o cloreto de amônio. Então, também vou ter um tampão, tá? No PEC eu vou ter o sal ácido, né? No PEC eu não tenho nem a base fraca, nem excesso do ácido. Então, só vou ter o sal ácido, que é o cloreto de amônio. Então, no PEC aqui, vai ser o pH calculado para sal ácido, tá? E depois do PEC, em ambos os casos, nós vamos ter excesso de ácido clorídrico, tá? Então, eu quero que vocês construam essas duas curvas de titulação para me entregar nessa semana ainda, de 12 a 16 de outubro, ok? Quero chamar a atenção de vocês que a curva que nós vamos ter vai ser o inverso desta, que essa aqui, ó, no início eu tinha o que no Erlenmeyer ácido, agora eu vou ter quem no Erlenmeyer base, então meu pH vai começar aqui em cima, ó, vai começar alto, alcalino. Vai chegar no ponto do VEC que ele vai despencar, porque eu vou estar neutralizando, né? E quando eu passar do PEC,
tiver um excesso de ácido, ele vai estar pH baixo aqui, pH ácido. Então, a curva que vocês vão ter é o inverso dessa. Ó. Começa com pH alto, depois tem uma queda e termina com pH ácido, tá? Então, eu botei essa curva aqui só para chamar a atenção de vocês que a curva que vocês vão obter é invertida, tá? Então, para entregar ainda essa semana, vocês podem me enviar pelo e-mail ou até pelo WhatsApp, fotografando, tá? E não é o exercício para nota, tá? Esse exercício é para tabular a frequência de vocês, ok? Não é para nota. O de nota vai ser só na outra semana, na próxima aula síncrona, não nessa, tá? E então, gente, até a próxima aula, ok? Boa tarde.